Olá a todos. É possível conciliar cristianismo e espiritismo? É possível ser espírita e cristão ao mesmo tempo? Ou cristão e espírita? É sobre este tema que eu quero falar para você neste vídeo de hoje. As principais diferenças entre espiritismo e cristianismo. E tentar explicar para vocês se existe essa possibilidade de convergência entre cristianismo e espiritismo. Então fique atento, se inscreva aí no nosso canal e no final, se você gostou, compartilhe aí o nosso vídeo. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro para vocês que quando falamos de espiritismo, cristianismo, existe uma concepção do ser humano, não é, que fundamenta, sobre a qual se assenta cada uma dessas religiões. Por exemplo, para o espiritismo, a concepção de homem que eles têm é que o homem é, sobretudo, alma. O homem é um espírito que está encarnado, mas o corpo não é lá tão importante. O que importa é a alma. O espiritismo está dentro de uma concepção que nós chamamos de reencarnacionistas, porque a reencarnação não é defendida somente pelos espíritas. Os budistas, hinduístas, né, e outras correntes defendem a reencarnação. A crença de que o homem é somente alma, o corpo, no máximo, é o que? O cárcere da alma, é um instrumento usado pela alma, e é importante enquanto a alma está aqui encarnada neste corpo. Mas a dimensão corpórea do ser humano não é lá tão importante. Isso é uma concepção realmente que chega, por exemplo, os espíritas clássicos chegam a negar, inclusive até a morte. Os espíritas clássicos, eles chegam a dizer que não existe morte, o que existe é a desencarnação. O homem desencarna. Então, o sentido da vida do homem é morrer para poder a alma se libertar desse corpo, que não é importante. Como dizia Platão, o corpo é o que? O cárcere da alma. O ideal da vida do homem é a morte, porque aí a alma consegue voar para o mundo invisível, né, para o mundo onde estava antes, né, se liberta desse corpo que ele é negativo, ele é um cárcere, ele é uma prisão, é um tormento para a alma. E na visão espírita, na visão dos reencarnacionistas, não existe a ideia de redenção, como no cristianismo. Um redentor que veio, que liberta a humanidade, que salva, que perdoa os pecados. Existe uma lei, a lei do karma, a lei de causa e efeito, onde o que você faz aqui, você paga aqui mesmo, neste mundo, ou em outra vida. Né? Os reencarnacionistas acreditam na transmigração dos corpos. Né? O corpo, todos os erros que você cometeu nesta vida aqui, você não conseguiu se purificar nesta vida, você volta reencarnado em outro corpo, seja de um outro ser humano ou animal, para se purificar dos erros que você cometeu nesta vida. Então, não existe a concepção, né, de redenção, de graça, de perdão dos pecados, como no cristianismo. Existe uma lei aí que obriga o ser humano, que condena o ser humano a se autopurificar em todo este processo aí. Então, em linhas gerais, é isso que defendem os reencarnacionistas, que é uma categoria das quais os espíritas fazem parte também. Agora, o que defende o cristianismo, a religião cristã? O cristianismo defende a ideia da ressurreição, que é totalmente o contrário da reencarnação. Primeiro, a concepção de homem que o cristianismo tem é que o homem é uma unidade inseparável entre corpo e alma. Isso não se separa. Quando eu digo, eu estou com fome, né? Eu vou comer. Eu não digo, meu corpo vai comer. Eu digo, eu vou comer.
Então o eu é uma unidade inseparável entre corpo e alma. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou o homem na sua dimensão corporal e espiritual. Mas se trata de uma unidade, isso não se separa na prática. O homem é esse composto, essa unidade entre corpo e alma que não se separam. E o corpo, ele participa da ressurreição final. Segundo o cristianismo, após a morte, o homem se apresenta diante de Deus e segue aí o seu juízo, né? O céu ou o inferno. E no dia da ressurreição final, essa alma que se separa do corpo, por conta da ruptura da morte, a alma se apresenta diante de Deus já, ela recebe o seu julgamento, mas no dia da ressurreição final, essa alma se une ao corpo novamente. E todo homem será glorificado. A totalidade do ser humano, em corpo e alma. Então vejam, são duas concepções do ser humano totalmente diferentes. E no cristianismo predomina a ideia, né, da graça de Deus. A salvação é graça de Deus, o homem não merece. No cristianismo não existe essa ideia de eu me salvo, eu me purifico. O homem é purificado pela graça de Deus. O homem é redimido por Deus, por uma livre iniciativa de Deus. E não existe aí a ideia do karma, né, de uma lei de causa e efeito, de uma penalidade que o homem tem que pagar, de uma justiça rigorista. Existe no cristianismo a reconciliação, a possibilidade do perdão e da mudança de vida. E todo homem na sua plenitude será glorificado. Então, entre cristianismo e espiritismo não existe conciliação do ponto de vista dogmático, doutrinal, pela concepção do ser humano que ambas as religiões têm, são totalmente antagônicas, diferentes, e também na perspectiva religiosa também, na sua base antropológica, filosófica, partem de perspectivas totalmente diferentes. E do ponto de vista das crenças, né, das verdades da fé também. Então são perspectivas realmente totalmente diferentes. Por exemplo, para Allan Kardec, Cristo é apenas um modelo de vida moral, né? Um grande exemplo, um espírito muito iluminado, que serve de exemplo para a humanidade, somente. Mas não é Deus, não é a segunda pessoa da Trindade, não é aquele que se encarnou, que se fez homem para redimir a humanidade. Então, são concepções antropológicas totalmente diferentes, são religiões totalmente diferentes, são incompatíveis desse ponto de vista. Já na perspectiva moral existem muitos pontos de convergências entre o cristianismo e o espiritismo, mas se pode conversar, dialogar, mas nessa perspectiva mais dogmática, doutrinal, não existe realmente qualquer compatibilidade. São duas coisas totalmente distintas. Eu espero que tenha ficado claro para você essa distinção entre cristianismo e espiritismo. E compartilhe aí o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.